Chronolife, o jogo de realidade virtual mais hypado do momento, agora estava oficialmente aberto. Ao entrar nesse novo mundo, o que te espera, segundo os criadores, são 100 milhões de jogadores, companheiros incríveis, muitas dungeons e chefões para conquistarem juntos. Aquele Minecraft demo, nem um pouco duvidoso, prometia ser o melhor jogo virtual do mundo. Pelo menos tinha sido isso que os desenvolvedores prometeram. Ao logar, Seok começa a observar ao redor. Mas, espera um pouco aí, cadê o resto das pessoas? Tá meio vazio para 100 milhões de membros. E que diabo é isso? Por que eu nasci segurando num pau? Sem entender o que os criadores queriam que ele fizesse com aquilo, Seok enfia o pau no chão com força. Nesse momento, a terra sobre seus pés começou a brilhar numa luz fortíssima. De repente, um bloco gigante de terra saiu voando. Mas será que eu entrei no jogo errado? Mas que diabo é isso, rapaz? Sem entender, ele resolve cutucar o bloco com a pá. Então rola uma pequena explosão. Agora, aquele pedaço de terra havia ido para seu inventário. Eu não sei não, mas esse jogo por alguma razão me parece muito familiar. Curioso para ver se dava para fazer isso com outras coisas, Seok vai até uma árvore próxima e dá-lhe desmatamento. O negócio aqui é upar e coletar loot. O sistema avisa que um novo item de criação estava disponível. Agora ele podia criar uma cadeira de pau. Aquilo parecia simples demais. Era só clicar e você já tinha um pau para se sentar. Ainda sem acreditar que poderia ter uma cadeira de pau tão fácil, ele finalmente aperta o botão. E outra vez uma luz azul intensa aparece. E então a cadeira de pau começou a ser materializada bem diante de seus olhos. Cadeira de pau concluída com sucesso. Agora você finalmente pode se sentar. Sem demoras, ele já senta nela para avaliar a qualidade do pau daquela cadeira. E por alguma razão ele parecia super animado com isso. Lá ele. Porém a diversão de sua nova cadeira de pau dura pouco. Quando percebeu que estava sozinho. Sentar no pau sozinho não tá com nada. O cara quer sentar no pau em grupo. Sentando no pau e upando. Sem entender, o Prota se pergunta se aquele não era para ser um jogo RPG cheio de monstros e níveis. Alerta do sistema, habilidade de craft aumentada, novos itens disponíveis para o jogador de Seok. Sentado em sua cadeira de pau desanimado, Seok começa a explorar o menu de criação. Podemos criar uma cadeira de pau, um pau grosso com um travamento suspeito e um pau fino. Tamo evoluindo, rapaziada. O cara tá evoluindo tão rápido que ele já pode fazer até uma catapulta de pau. No entanto, entre todos aqueles itens incríveis, ele já tinha visto o que ele queria desde o começo. Depois de um intenso trabalho lidando com paus, agora sua casa de pau estava completa. Isso era incrível, uma casa de pau era tudo que ele precisava. Tudo bem que parecia uma casa de pobre, mas ainda era uma casa de pau bonita e limpa. Orgulhoso, Seok se joga em sua nova cama. Tá na hora dele recuperar as energias depois de um longo dia de trabalho. E esse cara nunca larga o pau, né? Tá sempre segurando no pau. O pau tá sempre em mãos. Ele tem um grande apreço por seu pau. Foi com esse pau que ele veio ao mundo. Esse mundo não parecia tão ruim afinal. Na verdade, aquilo era muito melhor que sua casa de verdade. Mas também isso não era tão difícil. Ele morava num apartamento minúsculo na Coreia do Sul. Eca, que nojeira, tá pior que VTuber médio. Por favor, amigos, tomem banho. Ninguém merece gente fedorenta. Pelo menos um banhozinho por mês. As coisas pareciam estar melhorando para ele. Agora ele tinha um bom pau e uma boa casa. Animado, ele começa a pensar nas possibilidades que esse novo mundo poderia oferecer. Talvez ele pudesse até ter uma grande casa luxuosa com um grande jardim. Ali ele podia construir o que quisesse e viver do jeito que estava na telha. Foi aí que percebeu que esse mundo era realmente incrível. De repente, um enorme leão aparece na porta dele rugindo. Aquele era um leão extremamente agressivo, com nível de perigo A. Essa era a primeira vez que Seok via um monstro naquele mundo. Enquanto pensava no que poderia fazer, a fera avança sobre ele. Porém, ele consegue escapar do golpe da fera. Porém, isso teve um preço. A sua nova e aconchegante cama tinha acabado de ser destruída. Determinado, ele começa a balançar o seu pau na frente do leão. Irritado por perder sua cama, ele aponta o pau para o urso, declarando que ele pagará por isso. Sei não, hein? Mesmo que o Prota esteja equipado com o pau, por alguma razão eu sinto que ele está em desvantagem.
Por mais que ele estivesse confiante, ele já toma logo um hit para ficar esperto, e então sai voando. Parece que dessa vez o pau falhou. E o sistema avisa que é F pra ele. Eu tenho me dado conta que eu tenho pego muito mamá de cara que tem que desenvolver maestria com pau. Isso aí tá meio suspeito. Bom, no fim ele perde alguns pontos de experiência e ressuscita em uma área segura. Foi aí que a ficha caiu. O seu pau ainda não estava afiado bastante. Procurando, o garoto tenta achar sua casa. Sua casa foi dinamitada pelo leão da Receita Federal, porque você não pagou seus devidos impostos. Agora ele tinha perdido sua cama, sua casa e até mesmo sua cadeira de pau. Caído de joelhos, ele grita que podiam até matá-lo. Mas destruir sua humilde casa que ele tinha construído com tanto carinho era demais. Seoki sabia que aquele maldito iria voltar mais cedo ou mais tarde, e nesse momento ele terá sua vingança. Algumas horas depois, o leão outra vez anda pelo território, e mais uma vez ele vê a casinha. Ó a cara do leão da Receita Federal. Com um rugido satisfatório, a criatura atravessou a parede com tudo. Vai pagar imposto, vagabundo! Ah, você finalmente chegou. Eu estava esperando por você. Seja bem-vindo à minha humilde residência. Jamais pagarei impostos, prefiro a morte. Ai, como eu amo isso. Atirar nos animais, desmatar os lotes. A natureza é realmente linda. Mesmo com aquele ataque, o leão da Receita continua vivo. Repleto de lanças em seu corpo, ele avança com tudo na direção de Seoki. Mas o Prota já estava preparado para a guerra. Nunca pise no território de um homem se não estiver preparado para a morte. Esse ursinho pode ser até teimoso, mas agora foi pro saco. O cobrador de impostos é simplesmente arremessado longe. Parece que agora está feito. E como esperado, o bichão realmente foi de F. Viva a América, baby! Assim que a ponta do pau toca no bicho, uma luz azul brilhou. E então ganhamos nosso loot, a armadura de leão do cobrador de impostos. E alguns pedaços de carne para fazer um churras mais tarde. Ai, como eu amo a natureza. Certo, agora com a armadura de leão do cobrador de impostos, talvez seja a hora de ir caçar. Porém, nem deu tempo de fechar o menu de criação e uma sombra caiu sobre ele. Atrás dele havia uma multidão de monstros gigantescos. E bom, como eu posso dizer isso? Digamos que a lei de Darwin foi aplicada sobre ele. Seoki tinha ido de F pela segunda vez. E assim foi. Quarta morte, 12ª morte, 49ª morte. Depois da 18ª morte, surgiu uma questão. Ele até entende que os monstros querem matá-lo, mas ele não consegue entender por que eles insistem em ficar destruindo sua casa. Toda vez ele tinha que ficar construindo uma casa nova. Aquilo tudo já estava começando a aparecer de propósito. Então é assim que vai ser, né? Vocês mexeram com o homem com o pau errado. Agora que ele estava com sangue nos olhos é que ele não ia desistir. Então chegou o momento da 1000ª reencarnação. Esperando destruir mais uma vez a humilde cabana do jogador, os monstros dessa vez deram de cara com uma construção colossal. O que? Só vieram vocês? Aqui é a América, porra. Tragam-me seu líder. Ao imposto! Cale-se, criatura inferior. Jamais pagarei impostos. Por que vocês não se aproximam pra gente conversar melhor? Qual o problema? Vocês estão tímidos? Não se preocupem, temos balas para todos. Esse discurso dele, cheio de confiança, fez a horda de monstros partir pro ataque. Mas quase todos caíram no mesmo instante pelas armas de defesa do castelo. Viva o presidente supremo do Ancapistão, porra. Bom, os poucos monstros que sobraram perceberam que a situação era desesperadora e tentaram fugir do massacre. Mas nesse momento, o chefão deles aparece dizendo que aquilo era patético. Aquela criatura era o Grand Truris e seu perigo era de nível Deus. Ao vê-lo, Seoki declara que dessa vez está preparado para acabar com ele de uma vez por todas. Do outro lado, o chefão dos monstros zombava de Seoki. Segundo Turis, não importava o que Seoki fizesse ou o quanto se esforçasse. Preparando seu ataque máximo, Turis solta sua rajada de fogo a todo vapor. Porém, ao fundo, o Prota pergunta se isso era tudo. Turis tinha dito antes que tamanho não importava, que nada conseguiria resistir ao fogo dele. Mas ele só achava isso porque ainda não tinha visto a arma final de Seoki. Todo o chão começa a quebrar e do nada um robô colossal aparece. Perto daquilo, Turis parecia mais uma lagartixa. Puta merda.
E bem, o resultado disso tudo era bem óbvio. Extinção de lagartixa com um único ataque. O impacto daquele golpe dava pra sentir a quilômetros. O cara já tá com o Megazord no primeiro capítulo, mano. É isso, eu amo a natureza. Certo, agora deixe-me ver o que você tem pra me oferecer. Agora, Seoki tinha acesso aos melhores loots daquele mundo. Com isso, tudo estava acabado. E com isso, ele recebeu o título de Rei Supremo do Ancapistão. Animado, ele pensa que de agora em diante, ele poderá fazer o que quiser. Com a derrota de Gran Turis, o mundo inteiro foi notificado que agora havia um novo rei. Na fortaleza de Gran Turis, os monstros de elite ficam agitados, falando que aquilo era impossível. Mesmo recebendo a notificação do sistema, os monstros ainda querem que um pássaro vá para investigar. Porém, o pássaro diz que isso não era necessário, pois o sistema era 100% preciso. O que eles devem fazer agora é se prepararem para vingar a morte de seu Lorde. Eles iriam preparar todas as tropas e partir amanhã. Porém, nesse momento, todos sentem uma vibração no local. Aqueles pareciam ser os passos do grande Lorde Gran Turis. Ao vê-lo, os monstros ficam animados por ele estar a salvo. Turis pergunta se todos estavam reunidos ali. Então são vocês, os malditos que destroem constantemente as coisas que eu construo com tanto carinho. Vocês destruíram meu lar inúmeras vezes. Nada mais justo que vocês sofrerem um pouco também. Os monstros até tentam pedir tempo para conversar. De repente eles poderiam ser bons vizinhos, mas o Prota não tem interesse nisso. O Prota tem ódio no coração. Nesse momento, a réplica do sopro flamejante de Gran Turis incinerou o antigo domínio do Lorde. Pouco tempo depois, as chamas se dissiparam e o silêncio tomou conta do lugar. Agora, o Prota tá dando uma minerada para ver se acha alguns minérios valiosos. Aliás, conheçam o comandante da 7ª Legião do Exército de Gran Turis, Doro o Fiel. Observando Seoki cavar, ele pergunta se Seoki não estava cansado, se oferecendo para cavar no lugar dele. Seoki respondeu que conseguia fazer isso sozinho, mas comentou que Doro parecia menor. Além disso, como ele ainda estava vivo afinal, o pequenino conta que conseguiu regenerar uma pequena parte de seu corpo, mas por causa disso tinha ficado bem mais fraco. O Prota então comenta que, sendo assim, deveria ser ainda mais fácil de matá-lo agora. Mas com lágrimas nos olhos, Doro implora para ser poupado. Enquanto continuava empilhando blocos de minério debaixo dos pés, Seoki resolveu fazer uma pergunta pro general da legião. O monstrinho diz que ele pode perguntar o que quiser. Não importa o que for, qualquer coisa ele irá responder. Com uma cara meio irritada, ele finalmente pergunta qual era a razão afinal para eles tanto quererem matá-lo. Suando, o monstrinho apenas pede desculpas. Porém, o Prota diz que não se importa com as desculpas dele. O que ele queria saber era qual era a razão deles. Finalmente, Doro conta que um dia o Criador apareceu para eles, trazendo uma revelação. Ele apenas disse que eles deveriam eliminar Seoki, e em seguida sumiu sem deixar rastros. Surpreso com essa história, o Prota perguntou por que o Criador iria querer tretar com o jogador comum. Uma abelha entenderia a mente do apicultor? Sussurrou Doro com ênfase, mas parou na hora quando ouviu Seoki dizendo que ele estava se achando demais e podia ser esmagado com um dedo. Seja como for, Doro admitiu que não sabe como encontrar o Criador. Aliás, naquele momento, o bichinho também tinha uma pergunta. Afinal, o que ele estava fazendo esse tempo todo? Seoki respondeu que teve vontade de fazer uma coisa, então para isso decidiu construir uma torre. Apontando para o céu, completou dizendo que pelo menos uma única vez na vida queria estar lá em cima. Seu objetivo atual era chegar até a lua. Isso parecia divertido para ele, e afinal, quem não estaria curioso sobre o que poderia ter lá? Doro, por sua vez, gritou que aquilo era um absurdo. O movimento relativo da estrela, a órbita da lua, o peso da torre cada vez que ficava mais alta, além do vácuo do espaço, haviam coisas demais envolvidas para aquilo funcionar. Porém, ele responde que vai até lá, afinal a lua estava ali, e também aquilo era só um jogo, então deveria ter alguma forma de fazer funcionar. Chocado com a lógica idiota e a falta de noção entre causa e efeito, Doro finalmente percebeu que esse cara era um completo imbecil. Eles simplesmente estavam condenados. Mas agora Doro não tinha outra escolha, a não ser fingir que serviria esse maluco como mestre. E quando a oportunidade surgisse, eliminaria ele. Já havia se passado um dia inteiro, e o rei Seoki e seu novo ajudante continuavam a construir a torre.
Doro levava os blocos de minério lá pra cima pro chefão, e o protagonista ia colocando tudo nos lugares certos. Bora, CLT, se mexe, esses blocos não vão se mover sozinhos. De vez em quando, eles paravam para ajustar o desenho da torre e garantir que ela fosse mais estável. Os dias foram se passando, e Doro agora vivia sua vida como CLT. Teve até uma vez que ele quase foi levado por um pássaro que passou voando. Essa vida de escravo definitivamente não era fácil. Enquanto dormiam, eram protegidos pelo golem do falecido Gran Turis. A cada dia que se passava, a vitória parecia estar mais perto. O topo da torre já estava frio pra caramba, então eles tiveram que fabricar roupas de inverno. Mas mesmo com todas essas dificuldades, com esses últimos dias de trabalho sem parar, era impossível dizer que os dois agora não nutriam um certo sentimento de camaradagem. No entanto, em algum lugar, toda essa bagunça não passou desapercebido pelos olhos do Criador. É claro que tentar chegar na Lua parecia uma ideia meio idiota até para ele, mas ainda assim, isso era algo curioso. O Criador não queria de jeito nenhum decepcionar um jogador tão dedicado assim. Logo, Seoki e Doro vestiram trajes especiais e finalmente pesaram na superfície lunar. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a comunidade de Minecraft. Seoki comenta que parece que no final todo aquele esforço valeu a pena, mas quem tava mais em choque era Doro, que gritava de felicidade igual a um maluco. Ele não conseguia acreditar que eles realmente tinham chegado. Eles realmente chegaram, eles realmente estão na Lua. Eles literalmente construíram uma torre de blocos até a Lua. O engenheiro ficaria orgulhoso. Quem não deixar o like vai ser amaldiçoado por morte, por queda. Se escorregar disso aqui é game over. Sentados, os dois observam a torre que tinham construído com tanto esforço. Quem é Vinícius 13 perto desses caras? Doro nunca tinha visto algo assim em toda a sua vida. Ele jamais pensou que poderia existir uma vista como aquela. O CLT agradece seu patrão por ter mostrado algo tão lindo. O maior pau que já foi construído em todo o Minecraft. Com grandes paus vem grandes responsabilidades. Outra vez de pé, Seoki diz que já passou da hora deles trabalharem. Agora que chegaram ali, precisavam explorar e coletar alguns recursos. Porém, nesse momento, um barulho estranho os surpreendem. Diante deles estava um coelho gigante, com nível de perigo duplo S. Tem coelhos na Terra, por que não no espaço? Agora que eu parei pra pensar, o Prota não desloga nunca. Ele não tá nem mais jogando, ele tá em coma, alucinando. Bom, o coelhinho até tentou bancar o assustador, mas levou logo um soco de controle de natalidade. Depois de lidar com o hélio Cu lunar, Seoki pergunta se Doro por acaso tinha dito alguma coisa. Porém, levantando a cabeça, o coelho do Durateston havia sobrevivido. Desesperado, ele solta um rugido. E então, um monte de coelhos bombados saem do chão da lua. Rapaz, eu ainda nem usei droga hoje. Bom, como tudo que coelhos sabem fazer é acasalar, multiplicar e se aplicar, agora eles estavam cercados por coelhos marombas. O maestro supremo do pau começa a os enfrentar, mas olhando para trás parece que haviam mais chegando. Eram coelhos anabol demais até mesmo pro rei supremo do Ancapistão. Tentando resistir à multidão de coelhos, Doro percebeu que eles estavam completamente despreparados para uma batalha desse tamanho. Porém, o CLT logo percebeu que aqueles monstros estavam apenas focando no patrão, o patrão, aquele que levanta um pau até a lua. Sacando que aquela era a chance de fugir, o CLT pensou em voltar para o planeta, mas quando se lembrou da torre, foi como se algo dentro dele travasse. Aquela estrutura grossa, bonita e robusta que eles levantaram até a lua. Olhando para a terra, ele se lembra de quem tinha mostrado aquela vista inacreditável para ele. Doro nunca esqueceria aquela vista. Enquanto isso, Seoki ainda lutava contra hordas de monstros coelhos. Isso estava se provando ser um problema. Do nada, um dos coelhos percebeu o ponto cego dele e atacou por trás. Lá ele. Porém, antes que ele pudesse alcançar nosso prota, um projétil em alta velocidade atravessou o coelhito. Mais um coelho que não vai poder acasalar. Pousando determinado ao lado do patrão, Doro diz que está pronto para a batalha.
Surpreso, Seoki comenta que achava que ele estava tentando fugir. Porém, Doro responde que jamais deixaria seu mestre sozinho. Nunca, jamais, nem sequer por um momento passaria pela cabeça dele abandonar o patrão. Logo em seguida, os monstros se jogaram com tudo em cima dos dois. Orgia de coelho. Coelho safado. Doro achava que esse era o fim, mas ao abrir os olhos percebeu que ainda estava inteiro. Nesse momento, eles estavam voando longe dos monstros com um traje lunar especial, avisando Doro que ele tinha passado no teste. E o Prota tá sempre segurando o pau, né? Sempre, sem exceção. O cara num traje lunar high-tech segurando o pau. E bom, o Prota simplesmente virou o anjo do apocalipse final. Nunca pagarei impostos. Viva a sonegação fiscal. Um tempo depois, sentado na lua, eles brindam observando aquela belíssima paisagem. Majestoso, grosso, bonito. Enquanto tomavam seu xixi especial de coelho lunar, Doro perguntou pro chefe se era esse o objetivo dele desde o começo. Embora descer o pau nos coelhos anabolizados tenha sido divertido, o que ele queria mesmo era cravar o seu nome na lua. Meio confuso, Doro pergunta o porquê ele ficava fazendo esse tipo de coisas aleatórias. Olhando para a terra, o patrão responde que era porque era divertido. Porém, do nada, ocorre uma grande explosão roxa na terra. Aquela tinha sido uma explosão absurdamente forte. Tão forte que um pedaço inteiro da terra foi pro espaço. Quer dizer, tá certo, né? Olhando para aquilo em pânico, Doro não conseguia acreditar no que tinha acontecido com o planeta deles. Irritado com a situação, Seoki manda ele esperar, pois vai verificar, e sai voando em direção à Terra, deixando Doro para trás. Doro não entende o que tinha acontecido. Para causar uma explosão com aquela força, teria que ser. Indignado, o Prota descia a toda velocidade com o seu pau na mão. Assim que chega ao solo, ele tira o traje, tentando chamar pelo golem do Gran Turis, mas para sua frustração, não conseguiu achar nenhum sinal dele. Procurando mais um pouco, finalmente avistou Gran Turis, ou o que tinha sobrado dele. Chefe, tem alguém vivo ali. O homem misterioso ao lado cai na gargalhada, perguntando que tipo de maluco anda com uma arma daquelas. Quem é que anda por aí com uma pá? Porém, a criaturinha que voava ao lado daquele homem misterioso comenta que ele também andava segurando um pau. Então meio que ele não podia ficar falando muita coisa sobre isso. Animado, o sujeito de cuequinha e pau na mão pergunta quem era ele. Isso que é protagonista de verdade. O cara pra andar com essa skin ele tem que ser cheatado. Level 99 das duas uma. Ou ele usa uma roupa rosa fofinha de coelhinho, ou ele anda peladão pelo mapa. É isso que faz um pro player. Irritado, o Prota devolve a pergunta, querendo saber quem era aquele cara. Agora teremos o confronto lendário, o duelo entre os dois maiores mestres de pau. Qual pau será mais forte? Qual pau prevalecerá? São muitas perguntas. Deixem um like se vocês querem que eu traga a continuação dessa obra.